Alô, moçada! Tudo bem? Trouxe aqui mais uma pessoa super importante que já esteve com a gente aqui hoje, Tiago Carvalho, que é um pesquisador do CPEA, está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Tiago? Olá, tudo bem, Rodrigo? E você? Tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rural Book, nosso canal. Você que já teve já nesse mesmo período, e só que de 2018 para 2019, onde a gente fez uma análise de 2018 e uma perspectiva para 2019, né? Bacana, é um prazer estar novamente aqui. Como você bem disse, eu me recordo quando você falou dessa sua iniciativa, né, de criar um canal, né, de comunicação, Rural Book, e realmente foi um prazer poder participar, né, desse projeto inicial, podemos dizer assim, naquela Sim, sim. época. É. Então, retornando aqui, posso dizer que eu me sinto em casa, né? Vamos conversar, vamos prosear sobre pecuária. Isso aí, na verdade é um bate-papo e a gente vai conversando aqui de acordo com o que vai rolando os assuntos aqui. Mas de antemão, eu queria fazer que você fizesse uma análise um pouco desse mercado pecuário aqui. O que, que aconteceu? Pessoal, aí esse ano nós tivemos pandemia, ninguém saiu de casa, todo mundo parado, mas o boi subindo, né? Pois é. Você mencionou bem aí a minha volta aí basicamente depois de 2 anos. Eu posso dizer que não por causa disso, né? O ano Sim, passado, coincidentemente, não deu para a gente falar, mas se eu sim, tivesse participado, provavelmente tudo que a gente estaria falando naquela época talvez não ocorresse, não ia ocorrer, podemos dizer entendi. assim, né? Aham. Porque realmente, e isso para qualquer analista, porque ninguém ia imaginar uma pandemia. Eu acho que nossos pais nunca passaram por um período tão grande, restrito em Sim, termos de sim, comércio, transações, etc. Então, realmente foi para todos os especialistas, para todo mundo que desenhava cenários. Mas que seja, voltando um pouquinho que a gente pode falar de 2020. Se a gente tivesse tido essa conversa lá para janeiro, ou dezembro do ano passado, janeiro desse ano, de sim. 2020, o que eu ia falar para vocês? Olha, a gente vem de oferta restrita, né? Porque a gente está batendo muita fêmea. Então, 2018, 2019, abatemos muita fêmea. Então, o bezerro e o boi magro já começavam a subir em agosto, setembro de 2019. Muitos pecuaristas falando, está difícil achar um gado. Então, já É, estou com reposição problema de tá bem difícil, reposição. né? Então, é exatamente. Então, a oferta já dava sinais o quê? Eu vou jogar o preço para cima, né? O Aham. mercado o mercado nacional já precificava novembro e dezembro de 2020 a 227, chegou a 230, 225. Então ele já vinha forte, e era um baita do mercado, era os 230 de novembro de 2019. Sim, Muito pela sim. oferta e muito por um otimismo do mercado doméstico, porque a gente veio do primeiro ano do novo governo, a expectativa de novas reformas, os investimentos vindo, a gente vai falar de um câmbio algo em torno de 3,80 a R$ 4, e o mercado dando sinais que ia dar certo no Brasil. Então, eu volto, se você me perguntasse como ia ser o mercado em 2020, ia ser um mercado que ia ter uma oferta como um papel interessante, fundamental, as exportações iam continuar, porque a China precisava da nossa carne, não Sim, acreditava nesse boom que deu esse ano, a gente já vai falar de China, e o mercado doméstico interessantíssimo. sim, Agora, sim. veio a pandemia, restrição de fluxo de pessoas, restrição, por exemplo, o meu maior choque foi quando eu vejo um vídeo logo no final de março, a CVC, aquela empresa de turismo, demitindo basicamente todo mundo, porque não teve turismo, né? Sim, Se a sim. gente pegar Aham. março, abril, maio, junho, julho, não teve turismo. Então, esse é o Lockdown impacto. total. Então, o consumo, por exemplo, a gente que está no meio rural, a gente tem ainda um trânsito maior, o trabalho diário, as pessoas que estão lá no campo. Mas se você for fizer uma pesquisa rápida com várias pessoas de vários segmentos, mas sem contar o agro, e fizer uma pergunta simples, viu? Você comprou roupa esse ano? Você comprou sapato esse ano? A turma, puxa, que comprou o consumista, mas a pessoa que, não comprei. O que eu estou fazendo? Eu não viajei, Sim. eu muitas vezes não troquei de carro. Quem trocou de carro porque aproveitou uma oportunidade ou não estou usando combustível. O que eu estou fazendo? Eu estou consumindo mais em casa, né? Sim. Ao contrário. Então, foi um novo cenário, tá? Então, agora, como a gente analisa esse ano? Realmente, de oferta.
empurrando o preço, a gente não teve boi, é o volume de abate, é o menor volume de abate de animais até setembro, né, que foram os dados que saíram agora no começo de dezembro, desde 2011, ou seja, 2020 é só superior a 2011, 2012 para frente a gente sempre abateu mais, então não teve animal para bater, não teve boi gordo para bater. Esse é um primeiro Uhum. ponto. Então, oferta já de reposição baixa e não se abateu esse boi, tá? Bem baixo. E a gente veio a China como fiel da balança esse ano. Um câmbio a 5,90 beirando 6, depois se estagnando a 5,60, 5,50, deixou a carne brasileira muito atrativa. Não só a carne, né? A Sim, soja, sim. o milho, né? Imagine só, Rodrigo, eu falo de um milho hoje de R$ 40, né? Era de 40, agora é de 80, pensando em São Paulo. Isso, É um preço de uma soja, né? Do ano passado. A verdade. soja Aham. de 80 a 160, preço de um boi gordo. E o boi beirando 300. Então, vendemos muito. Tá? E o mercado foi comprando, porque o real a 5,50, 5,80 tá barato. Tá? Um dos preços mais baratos de carne no primeiro semestre era o brasileiro. Aqui nós estamos já beirando a turma de cima. O boi ainda australiano é o mais caro, né? Daí vem os Estados Unidos, o Brasil, Argentina, o Uruguai, aí depois a Argentina. Só que a gente já passou a Argentina, passou muitas vezes o Uruguai. Então foi esse o cenário. Esse é o cenário de 2020. E por que eu quis dizer? Eu falei aquela questão do consumo e falando agora da demanda chinesa. Sim, Porque o sim. preço da carne não caiu. O preço da carne bovina, eu digo, não caiu. Começou a Aham. cair agora no final do ano. Então, o brasileiro, ele trocou, obviamente, ele montou uma cesta de produtos. Em vez de picanha, eu vou para o contrafilé eu vou buscar uma fraldinha, assim por diante. Mas ele Aham. continuou consumindo. E já que eu não estou gastando para viajar, já que eu não estou gastando com roupa, eu vou comer melhor. Eu vou fazer Isso. mais churrasco em casa. É, Então, o auxílio emergencial de R$ 600, R$ 300, isso ajudou. Evidentemente que os R$ 600, uma parte do dinheiro foi para pagar dívida, foi para consumir outros produtos, foi para comprar celular, foi para tomar cerveja também, mas também foi para comprar carne. Então, sim, sim. ajudou. Esse interessante, né? Então, o mercado de carne ele valoriza por baixa oferta, a gente já vai chegar na oferta, mas pela demanda foi muito sustentado, principalmente China, mas o mercado doméstico deu um dinamismo também. E pela oferta, nossa, Thiago, mas o preço R$ 300 rompeu a barreira dos 230, rompeu a barreira dos 250. O que acontece? O campo foi muito claro nesse sentido quando ele fala, ó, o preço da reposição tá cara, eu vou esperar o milho safrinha, porque o milho tá caro. Não vou Uhum. confinar, não vou fazer o primeiro giro. Aí o que acontece? O preço do milho começa a disparar mais ainda. Sai dos seus 50, em final de julho era Sim, 50, sim, daqui a sim. pouco 60, 70, 80. Aí a turma com mais medo ainda. Então, menos gente confinou também. O volume Sim. de animais confinados foi maior, mas principalmente quem fez uma boa compra antecipadamente do seu milho a 40, 50, 55 e conseguiu uma boa margem. Então, a gente teve no primeiro giro, basicamente, baixa quantidade de animal confinado e o girão, né, principalmente outubro, novembro e agora dezembro, os animais saindo. E o que Sim. vem impactando agora, né, para a gente falar desse último período que deu É, uma deu a revertida guinadinha, no preço, e deu infelizmente para o invertida. pecuarista? É exatamente isso, a China sai das compras, a China já achando problemas de frigoríficos, porque qual que é outro ponto? Vamos pensar, o dólar chegando a 5 quase, né, o real, e Sim, uma arroba sim. de 300 a US$ 60 arroba, nunca chegou a esse nível. Em 2015 chegou a US$ 58 arroba. Então, se o preço do boi sobe aqui, se o preço da carne sobe aqui, sobe para todos os países. E a China comprou bastante mais um ano em setembro, outubro e novembro e saiu da compra. Ela sai da compra, porque já Sim, formou o sim. estoque dela e joga essa pressão. A saída do girão de confinamento, eu tenho preços do frango competitivo, né? Eu estou falando de uma carcaça bovina, o quilo 20, 19, R$ 20. Um quilo de um frango resfriado a 7 aqui em São Paulo. 3 vezes menos, em média. Sim, É muito barato. sim. Então, é esse fator que nos leva a ver essa queda. Ah, Thiago, tem uma pressão da indústria.
Tem uma pressão na indústria, como no primeiro semestre o produtor ficou segurando o gado no pasto para jogar o preço para cima, como muita gente viu a arroba sair de 270 para 280 para 290 e falou, opa, por mais que o custo do milho esteja caro, eu vou segurar mais um dia o animal no meu pasto, porque uma arroba eu vou ganhar mais dinheiro com o preço que está. Então, as forças são dos dois lados, mas evidentemente, quando eu tenho daí, sai as exportações, o câmbio cai, as exportações também começam a cair, eu jogo uma pressão para o mercado. Infelizmente, é esse o cenário, mas é um cenário de 2020 que trouxe margem para o produtor. O Sim, sim. pecuarista ele não pode reclamar desse ano. Os custos subiram? Subiram. O milho subiu mais do que o boi? O farelo de soja subiu mais que o boi? Sim. Mas o boi ganhou muito dinheiro. A margem foi interessante em vários momentos do ano. Pelo menos até novembro, a gente não pode reclamar. Eu vejo que realmente subiu bastante e essa margem distanciou um pouco mais. Eu até fiz esse tempo atrás, não sei se você viu uma postagem que eu fiz, eu até peguei uns dados do CEPE e peguei levantamento dos últimos 20 anos da arroba do boi relacionada ao dólar e tal. Eu fiz uma postagem lá, até foi bem viralizada, viralizou o Brasil inteiro essa postagem. Foi show de Bacana, bola. acompanhei sim. É, É exatamente só pegando esse ponto, Rodrigo. sim. É isso que o pecuarista são uns indicadores como esse. Você faz um belo serviço de colocar isso para o mercado, no sentido o quê? Esses indicadores, se o preço começa a subir muito aqui, o câmbio está firme, podemos dizer a 5, 5,10, 5,20, a arroba em dólar vai subir, mas espera aí, eu tenho, por mais que o Brasil seja o fornecedor de alimento para o mundo, podemos dizer Sim, assim, né? sim. O Brasil está Aham. para carne bovina, assim como o Oriente Médio para o petróleo. Quem estabelece a oferta, realmente, um dos players é o Brasil, mas eu tenho a Argentina produzindo, Uruguai, Paraguai, eu tenho Austrália, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho África Sim, do Sul produzindo também. Então, por mais que sejam caros em outros países, eu tenho um global, que realmente pode fazer com que haja uma pressão em cima de preços. Então, isso é natural. Esse é um indicador bacana que você colocou, arroba em dólar dos últimos 20 anos. sim. Ainda falando de 2020, ainda, você fez até uma postagem esses dias que as fazendas brasileiras, no caso, são uma das mais competitivas do mundo, né? Hoje Exato. eu vi até uma reportagem, eu até repostei no nosso portal também. Legal, é um trabalho que a gente faz desde 2006, né? Uhum, Aqui fica até um adendo, a gente tem um trabalho muito interessante junto com a CNA, né? Que é a confederação, a gente muitas vezes a gente critica esses organismos, as sim, associações, mas a gente tem que muitas vezes trazer esse lado positivo, né? A uhum, CNA realmente ela está preocupada em monitorar informações e desde 2006 a gente compara custo de produção com mais de 50 países no mundo, de sim, cria, recria engorda, de leite, grãos, né, soja, milho, trigo. Então, é um trabalho bacana. E os dados mostram, a gente está, podemos dizer, positivamente na banda de baixo, né? As sim, sim, fazendas brasileiras são eficientes, as fazendas brasileiras elas conseguem ter um dos menores custos de produção. Então, imagine só, Rodrigo, eu tenho um dos maiores rebanhos, somos o maior fornecedor de alimento do mundo e a custo baixo, sim, né? sim. Aí eu Aham, trago um ponto de discussão que também foi de 2020, né? Começou em 2019, com a questão da queimada da Amazônia, vem a questão do Pantanal esse ano da queimada, mas temos problemas, a gente tem que cuidar? Temos que cuidar, sim, sim, evidentemente, né? Mas por outro lado, o mundo ele olha o potencial brasileiro e realmente ele fica acuado, porque a gente está conseguindo ter uma produção sustentável cada vez mais, né? Então isso que é o mais bacana. Mas sim, a gente tem uma das atividades mais rentáveis do mundo em termos de custo menor, produtividade. Então e é evolução também, você evolução. citou também as evoluções, justamente na genética, na pastagem, que o pessoal vem sempre profissionalizando cada vez mais para tentar fazer um produto mais bem feito e a um custo mais baixo, né? Isso daí é o trabalho de cadeia. Aí a gente Sim, fala da indústria de nutrição, sanidade, o próprio manejo de pastagem, a genética. O brasileiro, há 20 anos atrás, você falava, ó, vai ter pretinho lá no Pará, né? sim. Não aguenta. Muita Calor umidade. demais, Puxa vida, tá? adaptou.
altamente rentável, e a turma Aham. produzindo, e exportando carne, exportando o bezerro. Então, houve uma evolução fantástica da pecuária, e isso tem que ser falado, sim, podemos dizer assim, cantado de verso e prosa, porque realmente estamos em evolução, né? Sim, sim. Então, fica também né, tirar o chapéu para toda a cadeia, né? Desde a indústria de insumos até mesmo a indústria frigorífica, o varejo, que também ele consegue, aquela nossa conversa de sempre, né? Não existe boutique de carne de frango, existe boutique de carne bovina. Então o Sim. varejo também falou ao consumidor, eu tenho condição aqui, ó, eu tenho fornecedores bons e estou colocando marca. O consumidor ele vem para dentro. E, Uhum. evidentemente, setor produtivo. O setor produtivo, olhando, preciso produzir mais com menos. Então, realmente, é uma das principais cadeias produtivas brasileiras, é a pecuária de corte, com Isso aí. certeza. O produtor rural vem fazendo a tarefa de casa direitinho, é redondo, né? É importantíssima. Não pode esmorecer, não. Tem que continuar no fino da viola, assim, porque o mercado, no geral, agropecuário, ele oscila muito, né? Sim, Sempre ela pergunta, o que dá mais dinheiro? Soja, milho, cana, boi? É cíclico, é cíclico. sim, Você sim. lembra, uns anos atrás, milho e soja barato, a turma desesperada, o boi 2015, 16 surfando, era Uhum. chamada de uma ilha produtiva, a cana nos anos 2000 bombando, agora depois de 2015 para cá a cana volta, então é um movimento cíclico. O que o produtor precisa ter realmente é as contas da ponta do lápis, no papel, é ter um planejamento de compra, Sim, de treinamento de funcionário, estar atento a notícias importantes. Esse é um dos pontos que eu acho, Rodrigo, fundamentais. sim, O novo normal, podemos dizer, ele aproximou as pessoas. Isso para mim é fantástico. E é hoje a gente verdade. tem vários canais importantíssimos, informações corretas, precisas, mas o produtor tem que tomar muito cuidado com informação e Sim, não ir sim. nesse efeito manada. Ah, arroba agora é 310. Não, vou ficar aqui, vou sentar em cima da arroba que ela vai chegar a 310. O vizinho Sim. vende a 295, daí a arroba cai a 285, por exemplo. Então, é olhar para a sua produção, ficar atento a canais como a Rural Book, eu acho que é importante, Sim. sim, a forma Aham. como você transmite conhecimento, mas a decisão é sempre no seu negócio. Sim, sim. Você não vai engordar o boi do vizinho, e o É vizinho não lógico. vai dar dinheiro para você. O Uhum. negócio é dele, e o seu negócio está aqui. Bom, meu vizinho está falando que a arroba vai chegar a 310, quais são os fatores? Deixa eu olhar, ver o Rodrigo, vamos lá acompanhar a evolução, o mercado no CPEA, o que, que a turma está falando, realmente para acompanhar indicadores como arroba em dólares, abate de fêmeas, preço do bezerro, preço do milho, assim por diante. Mas que seja, não é simples não, mas o produtor ele tem que jogar a tecnologia para seu favor, a informação online a seu favor, senão ele vai ficar doido, né? Com Ele vai perder certeza. dinheiro, né? Aham. E vamos viajar no futuro agora. Vamos tentar a bola de cristal aqui, assim. De acordo com as perspectivas, nós vamos supor, vamos falar em pandemia, nós estamos aqui já começando a vacinar na Europa e já chegando começo de janeiro já em São Paulo, aquela já tá chegando. Graças a Deus, ela de alguma forma ela tá chegando. Nos Estados Unidos agora deu uma virada. Joe Biden lá na história, na cadeira principal. E o que isso pode refletir no mercado? E a pergunta que todo pecuarista, eu já cansei de me falar, que eu falei que ia falar com você essa semana, ele falou assim, rapaz, pergunta lá se o boi vai manter esse preço mesmo, como é que vai ficar? O que você pode falar de tudo isso aí pra gente? Legal, vamos lá. Passando primeiro a parte macro, internacional. Novo candidato, né, o novo presidente norte-americano, tem um discurso mais a menos do que o Trump. E em relação a gente, Thiago, o que pode acontecer? Eu sinceramente acredito que realmente, pela parte ambiental, Isso, é ele que vai ter o o mesmo principal que ele discurso, parece que já começou a querer, antes na candidatura, parece que ele falou já. alguma coisa do ambiental, né? Ele vai se juntar à União Europeia, vai ter um discurso mais agressivo. Por isso que Sim, muitas vezes há um posicionamento, está mais tranquilo o Brasil, por mais que o Salles fale alguma coisa, o Bolsonaro vem falando alguma coisa, mas o discurso está mais tranquilo, no sentido sim, que ainda sempre vai existir, porque cada um tem uma maneira de pensar, mas que seja. O Biden ele vem com um discurso mais ameno do que o Trump, mas em relação à parte ambiental ele vai ser bem posicionado, forte. Agora,
a grande questão que a turma, além da parte ambiental, a turma falava muito da relação China e Estados Unidos. Ah, agora o Brasil está perdido, a China vai voltar a se aproximar dos Estados Unidos. A China, pessoal, ela vai voltar a se aproximar dos Estados Unidos porque ela depende dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos dependem dele. A gente está falando de dinheiro, de negócio, assim como a China se aproximou da Argentina agora, está investindo na produção de suínos na Argentina. Na Argentina, Thiago, pois é. Porque o que acontece com a China? A China é negociadora, ela não quer depender só de um mercado. Então, para ela, não é interessante ficar com o Brasil. Foi interessante só com o Brasil, perdão. Ela vai continuar no que vem com o Brasil, porque ela precisa do Brasil, mas só com o Brasil. Esse ano foi interessante, porque o câmbio estava 5,60, 5,80, né, o dólar para o real, e o Brasil barato, briga com os Estados Unidos, eu vou fazer do Brasil, o Brasil precisa vender, eu me aproximei do Brasil, estreitei laço, etc. Até mesmo a ministra, já do ano passado, a Tereza Cristina, fez muitos trabalhos em relação à China, vendeu muitos frigoríficos brasileiros no sentido da imagem, Oriente Médio, Arábia, Egito, então fez um trabalho que teve essa demanda em 2020. Então isso é natural. Mas o que eu acredito, no curto prazo vai ter essa aproximação, mas no médio e longo prazo ainda vai ter briga tarifária. Estados Unidos e China. Então, esse é o cenário. Agora, vocês podem ver, quando o John Biden ganha, o dólar começa a cair. Pode ver, a eleição, quando começou a sair, John Biden vai ganhar, o câmbio começa a cair. Por quê? Ele tira aquela insegurança, incerteza que o Trump trazia. Como a gente tem internamente a incerteza da nossa dívida pública, que afasta o câmbio, as falas do Bolsonaro muitas vezes oscilam. Então, a eleição do John Biden ajuda, o anúncio da descoberta de vacinas como da Pfizer, a própria lá Sputnik lá da Rússia, agora a Oxford falando que vai utilizar em conjunto a vacina junto com os russos, aí vem a própria Coronavac aqui em São Paulo. Todos esses fatores eles ajudam a acomodar o dólar. Então o dólar sai de uma semana de 5,40 para 5,20, agora 5, em média 5,10 que seja, muito devido a todo esse cenário externo. E aí, o que esperar para o ano que vem? O que esperar para o ano que vem é assim, a nossa carne a 5 ficou mais valorizada. Não quer dizer que está mais cara. Se eu pegar um boi de 250 a 5, eu estou falando de uma arroba em dólares a R$ 50 arroba. A gente chegou já esse ano a 54. Tem essa margem. É mais 20 arrobas. Então, já antecipando, esse ano a gente já estava sinalizando em novembro 270 para outubro. Arroba do boi, outubro de 2021. Então, eu acredito numa arroba firme ainda, nesse patamar de 250, 270, tá? Porque realmente você tem aí a China ainda precisando comprar nossa carne, ela vai precisar comprar. No primeiro semestre, a gente vai ter realmente uma oscilação muito forte da economia brasileira, porque a gente tem que lembrar que a partir de outubro do ano que vem, a gente não consegue aprovar reforma por causa do ano da eleição. O foco fica todo para a eleição de 2022. Então, tudo que a gente tiver que aprovar ou tomar de decisão política vai ser no primeiro semestre. Então, talvez medidas de austeridade, reformas, isso pode prejudicar um pouco o desenvolvimento, emprego, assim por diante. Né? Até porque vai acabar o auxílio emergencial também. Isso. Então, é o primeiro semestre com muitos gastos da população, IPTU, IPVA, assim por diante, e a apreensão se vai ter emprego ou não, então esfria um pouco o consumo, isso é natural. Sim. Por outro lado, eu tenho baixa oferta. A baixa oferta ainda vai respingar em 2021. O bezerro que nasceu agora, de eu segurar a fêmea em 2019, nasceu agora em setembro, outubro, novembro, vai ser desmamado em maio e junho. Então, o bezerro começa a aparecer o ano que vem, segundo semestre, e 2022. Então, a gente ainda tem resquício de baixa oferta, tá? A gente tem a China comprando ainda a nossa carne, por isso que vai manter um preço firme, e o segundo semestre melhorando a economia brasileira. O fiel da balança no ano que vem também, no meu ponto de vista, na questão, a China vai ser uma grande parceira, o mercado doméstico melhorando vai ser bom também, a questão do confinamento, porque se a soja está praticamente toda vendida, já estão falando do milho safrinho, uma boa parte já vendido, então a questão é o seguinte, a reposição está cara, o milho está caro, eu não vou confinar, porque o boi já chegou a 228 em junho, sim, no mercado futuro.
tá? Por exemplo. Porque é expectativa. É como no primeiro semestre a gente tinha um boi de 202 para outubro. 205 em outubro. Não, o boi em outubro foi 270, 280, né? Então, assim, muitas vezes o mercado futuro ele me mostra uma expectativa. Então, hoje a expectativa lá não está muito legal, mas já foi mais forte. A arroba do boi em junho chegou a 255 já, como chegou a 270 em outubro. Então, eu acredito que o preço futuro caindo, ele desestimula o confinador. E aí acontece o que aconteceu esse ano, em 2020, acontece o que aconteceu em 2017. Ah, não vou confinar. Aí o preço em setembro dispara. Agosto, setembro começa a disparar. Então, se conselho fosse bom, né? A gente cobrava, né? A gente tinha vendido, né? Mas eu acho assim, ficar atento, ter esse termômetro do confinamento. Será que a turma está realmente freando? E aí o pecuarista vai contra esse efeito manada. Porque daí não vai ter o boi de confinamento. Vai ter o boi, mas em menor quantidade no primeiro giro, se, como eu falei, o preço do grão estiver alto, o boi não estiver muito interessante. Então, esse o cenário para 2021. Eu acredito numa arroba firme ainda, oscilando nos primeiros meses. Vamos lembrar, 230 em novembro de 2019, 190 em janeiro de 2020. Aí a turma desesperada. Vai ocorrer sempre. Baixa demanda interna, mercado externo vendo o que vai acontecer com o câmbio forte, oscilando. Agora entra o passo, a turma segurando, demorou para chover, estação de monta atrasou, baixa produção de milho. Então são todos fatores para dar sustentação para o preço do boi. Vai depender exatamente de como a economia vai reagir a todas essas boas novas da vacina, a voltar ao comércio natural e as exportações indo bem. Esse é o cenário que eu traço para 2021. Show de bola. Tomara que dê tudo certo e que aconteça que aconteceu nesse 2020, que todo mundo começou embalado. Eu acho que o agronegócio, com a economia brasileira normal, estava num embalo doido, né? E de repente pegou todo mundo. Eu falo que se teve uma notícia boa dessa pandemia, é porque todo mundo sofreu do mesmo tamanho. Então, tipo assim, não teve, né, bom para um, bom para outro, ruim para outro, não teve, não. Foi ruim para todo mundo. Exatamente. Então, Foi o começo da nossa conversa, né? Foi um cenário, né, que ninguém esperava, nunca praticamente ninguém tinha passado e realmente, infelizmente, foi ruim para todo mundo. Não, isso mesmo. Tiago, eu tenho só a agradecer. Eu trabalho aqui com a Rural Book, trazendo pessoas que realmente sabem nos passar uma informação interessante, importante sobre cada assunto. E você, do mercado pecuário, sempre está aqui com a gente, dando essas avaliações, analisando e perspectivas para o próximo ano. Eu já te faço um convite ao vivo mesmo, para todo final de ano a gente fazer essa análise e fazer uma perspectiva para o próximo ano. Não que eu não quero te encontrar só em dezembro do ano que vem, não, mas vai estar aqui sempre. Tem uma porta aberta. Eu agradeço. Vamos já deixar a marca registrada, né? Nosso encontro é de final de ano. Pode contar comigo. É um Com certeza. prazer, tá? Poder estar aqui com você. A gente vai traçar diretrizes. Vamos acertar, vamos errar, mas sempre calcado nas informações, mas principalmente para ajudar a tomar a decisão no curto prazo do pecuarista. Eu acho que isso é o mais importante. Então, vamos contar comigo, sim, que para mim além de podemos dizer, um desafio não, mas é uma prestação de serviço que a gente tem que fazer para a pecuária, mas é um privilégio. Estou com um amigo aqui, então eu me sinto em casa e vamos trabalhar assim para deixar essa pecuária mais forte, com mais informação, menos incerteza. Conta comigo. Não, muito obrigado. E esse vídeo nosso, todos esses vídeos aqui vai ser postado no Instagram, Facebook, YouTube e também o áudio dessa conversa vai ser disponibilizado no nosso podcast, em qualquer plataforma de áudio, no caso do Spotify e outra coisa qualquer, que vai estar disponível esse áudio também. Então o pessoal vai poder consumir de várias formas, várias plataformas. E aí, muito obrigado de antemão, Thiago. Valeu mesmo e a gente vai estar aqui em breve. Você sabe que tem uma janela aberta aqui. Não, conta comigo. Sempre que precisar, tiver alguma notícia aí, alguma informação que precisa ser bem esclarecida, me chama que a gente faz uma participação sempre aí.
Show. Só mais um adendo, seguinte, quem quiser saber alguma informação a mais sobre toda essa conversa que a gente falou aqui, deixa nos comentários aqui da rede social mesmo, deixa aqui, que a gente vai estar lendo, eu vou passar para o Thiago, então ele vai estar acompanhando também, poder responder a gente aqui, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários aqui logo abaixo, que ele vai estar acompanhando e eu também vou estar tocando ele. E aí, o que você acha dessa Não, aqui? vamos. Tá? E só para ver que o assunto é bom, e Aham. desculpa, a gente não falou, um desafio ano que vem, eu acho que um ponto de chave do sucesso ano que vem vai ser a recria, tá, Rodrigo? A Ó, recria, porque a gente vem com um custo alto de cria e a expectativa de um boi mais barato. Então, o sim, produtor na recria, que ele conseguir realmente colocar tecnologia e encurtar esse processo, eu acho que é um gancho bacana, tá? Então fica um legal, spoiler aí, tá bom? Mas obrigado verdade. aí, tá Tá bom? bom demais, Thiagão. Obrigado mesmo. Aquele abraço mais uma vez. Show. Um abraço e um 2021 aí de muita luz, paz e esperança para todo mundo aí, família Rural Book. Um grande abraço para todos. Você também, Thiago. Tudo de bom.